Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os hidrocarbonetos. É uma continuação direta do conteúdo que a gente viu de carbonos e cadeias carbônicas, certo? Então, antes da gente falar propriamente dito sobre os hidrocarbonetos, a gente tem que definir então o que são as funções orgânicas. Então, as funções orgânicas vão ser quando eu tenho várias substâncias orgânicas em que elas têm propriedades químicas semelhantes. Então, a gente tem várias funções orgânicas que estão aqui nessas duas tabelinhas. A gente tem ali álcool, hidrocarboneto, cetona, aldeído, ácido carboxílico, éter, éster, fenol, amina, amida, aleto. Tem os anidridos que não estão aqui também, certo? Qual que é a ideia aqui? Cada função orgânica tem uma propriedade química semelhante. Quando eu tenho várias substâncias parecidas, a gente tem as funções orgânicas. Tranquilo? A gente vai falar especificamente sobre os hidrocarbonetos. O próprio nome já diz, galera, hidrocarboneto, certo? O hidrocarboneto, ele vai ser o quê? Substâncias que têm somente carbono e hidrogênio. Beleza? Ó, hidrocarboneto. Tranquilo? Então, olha lá. Primeiro exemplo é um hidrocarboneto. Ó, só tem um carbono e hidrogênio na composição. Segundo exemplo. Também só é carbono e hidrogênio. Então, é um hidrocarboneto. Você vai falar, professor, mas como que eu vou saber se ali é uma forma simplificada? Porque se tivesse qualquer outra substância diferente, teria ali um oxigênio, um Nzinho de nitrogênio, um S de enxofre, e não tem isso. Então ele é um hidrocarboneto também. Terceiro exemplo. Agora não é um hidrocarboneto. Por quê? Porque eu tenho, além do carbono e do hidrogênio, eu tenho um oxigênio. Aqui ele já vai ser uma outra função orgânica. Beleza? Nesse caso é uma cetona. Tranquilo até aí? Então, hidrocarboneto só vai ter carbono e hidrogênio. Aí vem a parte que é bem importante. Por enquanto vocês vão falar assim, professor, isso cai no vestibular? Não, nomenclatura de hidrocarboneto faz tempo que não cai específico no vestibular. Mas ele vai ter um grau de importância muito grande no que vem depois, que são as reações orgânicas e a isomeria. E daí eu preciso saber o nome das substâncias para poder fazer as fórmulas químicas dela. E daí é importantíssimo saber a nomenclatura. Então, como que eu vou fazer para dar nome? Qualquer nome de substância orgânica sempre vai ter três partes. O prefixo, que é o que vem antes, o intermediário, que é o que vai vir no meio, o próprio nome já diz, e o sufixo, que vem no final. Para hidrocarboneto, o sufixo, ou seja, a palavrinha final que eu vou usar, a letrinha final, é o O. Então, olha lá. O que é o prefixo? O prefixo ele indica quantos carbonos eu tenho na cadeia principal. Isso de questão de cadeia principal, a gente vai ver melhor, mas lá quando a gente for ver hidrocarbonetos ramificados, que vai ser uma das próximas aulas. O intermediário, ele vai indicar o tipo de ligação. Como assim o tipo de ligação? Se ela é dupla, se ela é tripla, se ela é simples, se tem duas duplas, se tem duas triplas e assim por diante. E no caso, o sufixo O é sempre usado quando tiver hidrocarbonetos. Beleza? Ah, professor, mas se não for hidrocarboneto, for uma outra função orgânica, vai ser outro sufixo. Por exemplo, os álcoois têm o sufixo ol, por isso etanol, metanol, isopropanol. Beleza? Existe eu ver mais pra frente também. Até isso, sim, galera. Beleza, então vamos continuar isso aqui. Então, olha lá. Segundo a IUPAC, que é a International Union of Pure and Applied Chemistry, ou seja, União Internacional de Química Pura e Aplicada, tem uma regra para você poder dar nome para os compostos orgânicos, certo? E aí vem a parte que eu já vou avisando vocês. Isso aqui que eu vou colocar agora aqui tem que saber de cabeça, tem que memorizar. Então vamos lá. Quando a minha cadeia carbônica só tiver um carboninho aí, galera, certo? Eu vou colocar a palavra met. Quando tiver dois carbonos, et. 3, prop. 4, but. Esses quatro primeiros aqui, ó, são os que são diferentes do que a gente está acostumado. A partir daqui, ó, fica bem parecido com o que a gente já está acostumado lá na matemática. Então, pent é 5, hex é 6, hept é 7, oct é 8, non é 9 e dec é 10. Tranquilo? Então, foco principalmente nessas quatro primeiras aqui, porque são as quatro diferentes. Met 1, et 2, prop 3 e but 4. Beleza? Agora, ó,
Tipo de ligação, ou seja, o intermediário. Quando eu só tiver ligação simples, eu vou colocar no meio da palavra, no meio do nome, an. Quando eu tiver uma ligação dupla, certo? Eu vou colocar o infixo ou o intermediário em. Se eu tiver duas duplas, por exemplo, na estrutura, vai colocar de em. O em da ligação dupla e o de que tem dois. Se eu tiver três duplas, tá? Tri em. Três duplas, ok? Tri em. Se eu tiver uma tripla, in. E se eu tiver duas triplas, de in. Então, basicamente, o que vocês têm que lembrar é an simples, em dupla, em tripla. Se eu tiver mais de uma dupla, eu vou indicar. Se eu tiver mais de uma tripla, eu também vou indicar. Professor, mas se eu tiver mais de uma simples, eu preciso indicar? Não. Somente indico quando for dupla e tripla. Beleza? Vamos continuar então. Alcanos, então, galera. O que são os alcanos? Os alcanos são hidrocarbonetos que só possuem ligações simples entre os carbonos. Ó. Volto a falar, entre carbonos. Como que eu faço, então, para dar nome? Já vamos ver. Aqui está falando, não é muito relevante, vamos para a parte mais relevante. Aqui. Como que eu faço para dar nome para os alcanos, galera? Bem simples. Prefixo, certo? Que tem a ver lá com a quantidade de carbonos que eu tenho. An, porque só tem ligação simples. E O, porque é um hidrocarboneto. Beleza? Então, lembrando, os alcanos só vão ter ligações simples. Exemplos. Olha lá. Quantos carbonos eu tenho aqui? Um só. Então, vamos lembrar. Match. Ok? Só tem ligação simples. Então, an. Como é um hidrocarboneto, O. Se eu juntar tudo isso, metano. Ok, ó. Match de ligação simples, an. Desculpa, match de um carbono, an de ligação simples e o O porque é um hidrocarboneto. E esse aqui agora? Vou lá dar 10 segundos para vocês pensarem como que faz. Vamos lá, o primeiro passo é contar quantos carbonos eu tenho. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, X. Ligação entre os carbonos, somente simples. Então, an. Como é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, coloco o O no final. Então, hexano ou hexano. Beleza? Difícil? Não, né? E essa aqui? Olha lá. 4 carboninhos. Então, met, et, prop, but. 4. Certo? Só tenho ligação simples. An. Só tem carbono e hidrogênio. É um hidrocarboneto, coloco o O no final. Se eu juntar tudo isso, butano. Difícil? Não, né? Vamos lá. Exemplos que a gente tem de alcanos no nosso cotidiano, galera. Então, por exemplo, ó, lá quando a vaca faz cocô, solta os punzinhos, ela solta o metano. Outro exemplo aqui é o gás de cozinha, que é uma mistura entre o propano e o butano. É o gás de cozinha. E o nosso combustível ali, a gasolina, é o octano. Tranquilo? Sim? Então vamos lá. Agora a gente vai para os alcenos. Então o nome já dá um spoiler do que é. Ó. Se a gente for lembrar dos slides anteriores, é quando eu tenho ligação dupla. Beleza? Tranquilo? Então os alcenos é quando eu vou ter pelo menos uma ligação dupla entre carbonos. Tranquilo? Então, olha lá, aqui exemplos de alcenos. Ó. Eu tenho uma ligação dupla entre os carbonos, aqui eu tenho uma ligação dupla entre os carbonos. Ok? Como que eu faço para dar nome agora para os alcenos? Aqui a gente tem uma coisinha diferente. Eu tenho que indicar qual é o carbono em que está a dupla ligação. Já vou explicar isso melhor. Então, olha lá, como que eu faço para dar nome? Vai ser o prefixo, ou seja, quantidade de carbonos, o número da ligação. Como assim o número da ligação? Em qual carbono está fazendo essa ligação?
dupla. Em, porque sempre quando tiver uma ligação dupla eu vou colocar o em, e o O porque é um hidrocarboneto. Então vamos ver o exemplo aqui, galera. Olha lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Então lá, but. Acerta? Perfeito. Então but porque tem 4. Só que agora eu tenho que pensar que eu tenho que fazer duas contagens. Uma contagem daqui para cá e uma daqui para cá. Então eu tenho lá 1, 2, 3 e 4. Certo? Essa é uma possível contagem. Mas eu posso fazer essa contagem ao contrário. 1, 2, 3 e 4. Perfeito? Aí a IUPAC manda para a gente a seguinte regrinha, que a insaturação, ou seja, a dupla ligação, tem que estar na menor numeração possível. Ou seja, a gente acabou de ver que a gente tem duas possibilidades de contagem, que é no carbono 3 ou então no carbono 1. Qual delas que tem a menor numeração? Perfeito, carbono 1. Então eu vou indicar no nome em qual que em qual carbono que está essa dupla ligação. Então vamos ver como que fica o nome do composto. Olha lá. But, porque são 4 carbonos. 1, porque é o primeiro carbono que faz a dupla ligação. N. Então, but 1, N. Ok? Lembrando que o en é de dupla ligação e o O é de hidrocarboneto. Vamos ver o outro exemplo. Seguindo a mesma lógica, ó, de novo. 4 carbonos. Então a gente já sabe que vai ser but. Só que agora tem que ver a contagem. Então vamos contar daqui para cá. 1, 2, 3, 4. Então a dupla ligação está no carbono 2. Contando daqui para cá, está no carbono 2. Agora, se a gente contar ao contrário, vamos ver em qual carbono que ele vai parar. 1, 2, 3, 4. Também está no carbono 2. Então, contando daqui para cá, ele também está no carbono 2. Professor, então qual dos dois eu uso? Nesse caso, como a numeração em qualquer um dos lados é a mesma, você pode usar qualquer um dos lados para contar. Então, se a gente for ver o nome desse composto, but, 4 carbonos, 2, porque a dupla ligação está no carbono 2, eno, porque é uma ligação dupla e é um hidrocarboneto. Galera, entenda que assim, se vocês entenderem como que dá a nomenclatura agora, depois que vai ficar um pouquinho mais difícil, vai ficar mais tranquilo de entender as outras nomenclaturas, mas tem que entender isso agora, ok? Vamos lá. Olha lá. Essa observação é extremamente importante, galera. Então, olha lá. Deixar a numeração da insaturação na menor possível. Então, quando numerar os carbonos, deixar a insaturação na menor numeração. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui, ó, eu tinha duas possibilidades de numeração, que era a numeração do carbono 3 e a numeração no carbono 1. A gente numerou no 1 por quê? Seguindo aqui a regrinha da menor numeração possível. Tranquilo? Então, vamos lá. Exemplo já ao seno do cotidiano. Opa, aqui um exemplo, tá? Já dei o spoiler ali do nome, mas vamos lá. Vamos contar aqui quantos carbonos eu tenho. Lembra, cada pontinha é um carbono. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então é pente. Certo? Agora eu tenho que contar aonde que está a dupla ligação. Então eu vou fazer duas contagens. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. A insaturação começa no carbono 3. Então contando daqui para cá, certo? Está no carbono 3. Agora vamos contar daqui para cá. 1, 2. Começa no carbono 2 a insaturação. Então, eu vou usar a menor numeração possível. Ou seja, pente 2-eno. Eu coloquei aqui uma nomenclatura que é o 2-penteno. Por quê? Alguns livros mais antigos aí, ou alguns professores mais antigos, usam a nomenclatura antiga da IUPAC, que ela não está
é mais correta. A mais correta de usar hoje é esta aqui. Mas pode ser que vocês encontrem algum exercício em algum livro essa nomenclatura antiga ainda. Beleza? Outro exemplo, vamos lá. Primeira coisa, contar o número de carbonos. Certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos lá. Hept, porque são 7 carbonos. Tem que lembrar daquelas tabelinhas que eu passei no começo da aula. Certo? Vou fazer a contagem agora. Daqui para cá a contagem primeiro e ver qual carbono está em saturação. 1, 2, 3. Então, contando daqui para cá, está no carbono 3. Agora, contando daqui para cá. 1, 2, 3, 4. Então, contando daqui para cá, está no carbono 4. Vou usar a menor numeração possível. A menor numeração, nesse caso, 3. Então, ó, P é hept, 3, como uma ligação dupla, em, como é um hidrocarboneto, O. Então, hept 3-eno, ou 3-hepteno. Difícil? Não, tem que pensar, tem que treinar, mas não é difícil. Vamos lá. Exemplos agora do cotidiano. Então, o plástico que a gente usa aí no nosso dia a dia são compostos que têm bastante duplas ligação. E o responsável pelo amadurecimento da banana é uma substância chamada eteno. Eteno tem 2 carboninhos ali. É o que faz a banana amadurecer e trocar de cor. Beleza? Então vamos lá. A gente já viu ligação dupla, ligação simples. Falta o quê? As ligações triplas agora. Que vão ser os alcinos. Olha lá, o próprio nome já diz. Ó. Alcinos tem in no meio. In é ligação tripla entre carbonos, ok? Então aqui ele só está mostrando pra gente, tá? Os tipos que podem ter, com 2 carbonos, com 3 carbonos e assim por diante. Beleza? Como que eu faço para dar nome? Mesma lógica, galera. Prefixo, que é o número de carbonos, certo? O número da ligação, ou seja, aonde que vai estar aquela tripla ligação. In, que significa... O in significa tripla ligação, e o O, que é um hidrocarboneto. Lembrando que eu tenho que deixar a menor numeração para a insaturação, ou seja, eu tenho que colocar a tripla na menor numeração possível. Não é que eu sempre vou colocar o número 1, isso é bem importante deixar enfatizado. Ela tem que estar na menor numeração possível. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos para os exemplos. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, pente. Agora vamos fazer isso aqui um pouquinho mais rápido. Eu tenho 2 possibilidades de contagem. Ó. 1, 2, 3. Ou seja, a tripla está no carbono 3, contando daqui para cá. Se a gente contar agora daqui para cá, 1, 2. Ou seja, eu vou usar a numeração 2. São 5 carbonos, pente. 2, tripla ligação, in. Então, pente 2, ino. Ou 2 pentino. Beleza? Próximo exemplo. Vou lá, 10 segundos para vocês pensarem um pouquinho aí para eu descansar minha voz. Vamos lá, vamos contar primeiro. Então, contagem de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, X. Já fica bem claro que se eu for contar daqui para cá, vai dar uma numeração muito maior do que contar daqui para cá. Então, vamos ajudar para usar um pouquinho mais de inteligência. Se a gente for contar aqui, então, carbono 1, carbono 2. Ou seja, X, porque são 6 carbonos, 2, porque está a dupla ligação. Então, X, 2, ino. Tranquilo? Sim? Show de bola. Vamos lá. Exemplos de alcinos do nosso cotidiano. O PVC, galera. Tá? Depois a gente vai ver que o nome do composto é polivinilcrilato. Tá? Ele tem bastante triplas ligações na sua composição. Por isso que ele é um alcino. Tranquilo até aí? Sim?
Então tá. Vamos complicar agora um pouquinho. Alcadienos. Olha aí. Dien. Di é 2, en é ligação dupla, ou seja, vão ser hidrocarbonetos que têm duas ligações duplas. Como é que eu faço para dar nome para isso aqui, professor? Prefixo, número de carbonos. Agora eu tenho que indicar o número das ligações, ou seja, como agora eu tenho duas ligações, eu tenho que indicar aonde são essas ligações duplas. Coloco daí dien e depois o o para finalizar. Vamos ver os exemplos aqui. E aqui é bem importante agora. Vamos contar aqui então. 1, 2, 3, 4. 4 é but. Então vamos lá, but. Vamos contar agora aqui a numeração. Carbono 1, carbono 2, carbono 3 e o carbono 4. Se eu começar a contar daqui, mesmo esquema. Carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Ok? Então vamos lá. Aonde é que estão as insaturações? Vamos contar. Tá no carbono 1. Olhando daqui para cá primeiro, tá, galera? Então daqui para cá tá no carbono 1 e tá no carbono 3. Fechou? Então tá no carbono 1 e no carbono 3, as insaturações. Agora, se eu contar daqui para cá, tá no carbono 1 e está no carbono 3 também. Ou seja, tanto faz a maneira que eu vou começar a contagem dos carbonos. Ou seja, contar carbono é muito importante na química orgânica, saber a posição. Ou seja, vamos voltar lá no pronome agora, são 4 carbonos. Perfeito? Então, but. Um deles está no carbono 1, a dupla ligação, e a outra dupla ligação está no carbono 3. Então, 1, 3. Então, ó, but 1, 3, dieno. Beleza? Próximo exemplo. Vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Pente. Ok? Vamos ver a contagem agora aqui, ó. Contando daqui para cá. Vamos ver onde que tá as duplas ligações. Tá no carbono 1. Certo? Carbono 1, 2 e 3. Então tá no carbono 1 e no carbono 3. Contando da esquerda para a direita. Agora contando da direita para a esquerda. Vamos ver onde que tá. Carbono 1, carbono 2. Então tá no carbono 2 e no carbono 3, 4. Lembra que a regrinha fala que eu tenho que usar os menores números possíveis. É isso que eu vou fazer. Vou usar os menores números possíveis. Então, é lá. O nome do composto, deixa eu apagar aqui para a gente conseguir enxergar. O nome do composto. Pente, porque são 5 carbonos. Certo? 1, 3, lá aqui de cima da contagem. Dieno, porque eu tenho duas ligações duplas. Ok? Sim? Que bom. Professor, mas se fossem 3 ligações duplas? Mesma coisa, galera. Prefixo o número de carbonos, indica o número das ligações. Ah, carbono 1, 3 e 7. Daí coloca trieno em vez de dieno. De boa? Vamos continuar isso aí então. Exemplos, tá? De alcadienos do nosso cotidiano. A gente tem aqui, ó, a borracha, certo? E o limoneno também, que é o que dá o cheirinho da laranja e do limão. São compostos que são alcadienos, ó. Tem uma dupla, outra dupla. Ok? Vamos lá, então. Tudo que a gente viu até agora eram dos ciclos de cadeia aberta. Agora a gente vai começar a ver um pouquinho as cadeias fechadas. Então, ciclanos, porque é um ciclo, só que só tem ligações simples. Ou ciclo parafinas, que é o nome mais antigo. Tranquilo? Ou seja, os ciclanos vão ser cadeias fechadas, onde eu só tenho ligação simples entre os compostos. Vamos ver como que fica isso aí, então. Vamos lá. Nome do composto. Para dar o nome, vai colocar a palavrinha ciclo na frente. Prefixo é o número de carbonos. Então, vamos lá. Met, et, prop, but e assim por diante. An, porque só tem ligação simples. E o.
Uma atenção bem importante que eu acabei esquecendo de falar antes, mas a gente tem que estar prestando atenção. A primeira coisa que a gente vai ter que sempre fazer, galera, é ver se é um hidrocarboneto. Vi que é um hidrocarboneto, o próximo passo é contar o número de carbonos. Depois, o terceiro passo é ver se tem ligação dupla, se tem ligação tripla, se só tem ligação simples. Isso é fundamental para dar nome para os compostos orgânicos. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos contar o número de carbonos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, pente. Só tem ligação simples. Hidrocarboneto 1. Então é o pentano. Não. É o ciclo pentano. Por quê? Porque ele é uma cadeia fechada. Então o nome do composto, ciclo pentano. Tranquilo? Próximo. Primeiro passo que eu acabei de falar é contar o número aí de carbonos. Então, 1, 2, lembra, cada pontinha é um carbono. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, oct. Só tem ligação simples. Então, hidrocarboneto O. Então, seria o octano. Mas como é uma cadeia fechada, ciclo octano. Tranquilo, galera? Não tem mistério. É só isso aí. Exemplos do cotidiano dos ciclanos aqui, ó. Aquele gásinho que quando a gente vai fazer uma cirurgia que faz a gente dormir é um tipo de ciclano. E o thinner, usado para remover tinta ali, ou água ras, também são exemplos de ciclanos. Você pode ver que eles têm um cheiro muito forte. São compostos, os ciclanos geralmente são compostos que têm um cheiro muito forte. Tranquilo? Alguma dúvida até aí? Lembrando, ficou com dúvida? Deixa comentário lá no vídeo ou então tira comigo depois no Classroom, ok? Vamos lá. Agora os ciclenos. Então, ciclo com dupla ligação. Então, são cadeias fechadas e que possuem uma ligação dupla, ok? Como que eu faço para dar nome? Ciclo, o prefixo em e o O. Daí pode ser que algum de vocês me pergunte, professor, mas lá na cadeia aberta eu tinha que indicar aonde que estava a dupla ligação. Aqui eu preciso fazer isso também? Não, porque é um ciclo. Se é um ciclo, aonde começa a contagem? A gente não sabe. Ou seja, eu não preciso numerar, pelo menos por enquanto, depois a gente vai ver que a gente vai numerar em alguns casos, mas por enquanto a gente não precisa numerar isso aí. Beleza? Então vamos lá. Quantos carbonos tem? Já está aqui, ó, 4 carbonos. Então, but. Tem ligação dupla. Aqui, ó, ligação dupla. Em. Só tem carbono e hidrogênio, então, ou no final. Buteno. Mas como é uma cadeia fechada, coloca a palavrinha ciclo na frente. Então, ciclo buteno. Beleza? Segundo exemplo. Quantos carbonos? 5 carbonos. Certo? Tem uma dupla ligação, então coloca lá o intermediário em. Só tem carbono e hidrogênio. Então, finalzinho O lá, o sufixo O. Se eu juntar tudo isso, ciclo penteno. Tranquilo? Difícil? Espero que não. E para finalizar, uma coisa importante antes de eu finalizar. Professor, mas não vai ter carbono com ligação tripla num ciclo? Não, porque daí ele não consegue fazer as 4 ligações lá, vai dar problema. Beleza? Então a gente não vai ver compostos de cadeia fechada com tripla ligação. E os aromáticos? Os aromáticos, lembrando lá, tá? É quando eu vou possuir lá as duplas e simples alternadas. Tranquilo? Eles não têm um nome específico, galera. Assim, por exemplo, uma regrinha para nome. Eu tenho que saber os nomes particulares. Então, vou colocar aqui o nome dos principais que vocês têm que memorizar. Então, quando eu tiver somente um anel aromático, a gente vai dar o nome benzeno. Agora,
Se eu tiver 2 anéis aromáticos aqui, ó, bem bonitinhos, bem em ordem, vai ser um naftaleno. 3 anéis aromáticos seguidinhos, antraceno. E por fim, nesse jeitão aqui um pouquinho diferente, é o fenantreno. Foquem principalmente nesses 2 carinhas aqui, ó, benzeno e naftaleno. São os que mais caem aí numa provinha de vestibular para saber o nome depois deles. Principalmente esse cara aqui. Esse cara aqui, ele é bem importante pra gente. Tranquilo? Então, não tem uma fórmula específica. Tem que saber os nomes nesse caso. Exemplos do cotidiano. Os compostos aromáticos têm um cheiro muito forte. Então, um dos exemplos que é usado é lá na cola de sapateiro que a galera usa aí para se drogar, certo? Eu tenho aí o uso de um composto aromático. E aqui no churrasco não é o cheirinho da carne, não. Mas é essas crostinhas aqui, ó, que ficam aqui em cima da carne, certo? Essas crostinhas de queimado são compostos benzênicos, que são prejudiciais para a saúde, certo? Então, são exemplos de compostos aromáticos. Ok, galera? Ficou alguma dúvida? Lembrando, ficou com dúvida, manda para mim lá no Classroom ou manda aí no comentário do vídeo. Estudem, vejam outros vídeos se for o caso, leiam a apostila. Vou mandar uma lista de exercício, treinem para aprender estrutura e nome de hidrocarboneto. Tem que treinar sem parar, galera. Se não treinar, não vai entender. Depois a gente vai ver todas as outras nomenclaturas das outras funções e o negócio começa a ficar bem mais complexo. Então treina a basezinha para que a base estiver boa, o resto fica muito sossegado. Um abraço, se cuidem, lavem a mãozinha e não saiam de casa. Falou, galera!